Olha, deixa eu falar uma coisinha. Primeiro, ele nunca, em momento algum, ele disse que o gerente se dirigiu a ele. Ele não fala esse tipo de coisa. Ele fala que o cara falou aos berros, para todo mundo ouvir. O preço é esse mesmo, se está errado lá, é o daqui, não mexe no sistema. Ele falou no geral ali, quer dizer, ele foi grosso com todo mundo ao mesmo tempo. Claro que é muito triste você ver um profissional ser demitido, mas de alguma forma parece que esse, se não é o comportamento recorrente dele como gerente da cafeteria, né, naquele dia ele foi muito sério. E eu acho que ele não foi demitido só porque era o padre Fábio de Mello, porque eu acho que naquele momento o cara nem sabia, o dono lá, sei lá, da cafeteria, mas talvez por um conjunto da obra, talvez porque já fosse um efeito cumulativo da maneira, porque mesmo que ele tivesse razão, a partir do momento que ele levanta a voz e fala isso para todo mundo ouvir, ele constrangeu todos os clientes daquela cafeteria. Isso no mínimo, se tivesse sido só naquele dia, já seria um bom motivo para uma tremenda de uma advertência. Por isso que eu acredito que já seja o conjunto da obra. Lamento muito a demissão, mas quem sabe também isto sirva para ele fazer um balanço do tipo de atitude. Eu acho que padre é um cidadão como todos nós, ele tem uma missão muito mais evoluída, mas não deixa de viver o nosso dia a dia. O que o padre Fábio de Mello quis fazer? Defesa do consumidor, gente, porque não é isso. Existe uma lei nessa história, existe uma lei que o preço é aquele que está junto da mercadoria. Se está certo, se está errado, na hora que o cliente vai pagar, ele tem que pagar o preço que ele viu e é por isso que ele está levando aquela mercadoria, que foi a questão dos 3 potes do doce de leite sem açúcar, que o pessoal também faz questão de frisar nesse ponto. Então, a situação foi toda muito feliz. A intenção do padre é evitar esse tipo de comportamento que cause constrangimento, não foi diretamente com ele, foi com ele e com todos que estavam na cafeteria, inclusive com os amigos que ele estava com um grupo de amigos, sabe? Ele está no processo de tentar, vamos aliviar, vamos passear, vamos viajar, vamos divertir, vamos tentar um lado leve da vida. E ele passou por esse constrangimento. Quando ele vai às redes sociais, ele vai falar defesa do consumidor. Ele vai tomar as dores ali de todos nós que podemos entrar numa lanchonete, comprar numa cafeteria, comprar um pote do doce de leite e ter que pagar mais do que o preço que eu só comprei com o pote, porque estava naquele preço que eu podia pagar e de repente querem me cobrar o dobro. Não está certo isso. Ser destratado, né? Qualquer que seja o cliente na frente de todo mundo, está errado isso. Lamento a demissão do gerente, mas eu acho que alguma coisa ali, ele pesou a mão de verdade. E é bom ele reconhecer isso e mudar a maneira de ser gerente no próximo local em que ele for trabalhar. Eu espero que ele seja e fique empregado logo. Espero até que o pessoal da cafeteria possa chamá-lo de volta, porque eu acho que isso faria um bem, até emocionalmente, para o padre Fábio de Mello, porque em momento algum ele quis esse tipo de coisa. A intenção dele era completamente diferente de tudo isso que rolou. E falar em cancelamento para alguém que tem 26 milhões de seguidores, aí é piada, né, gente? Aí não dá para levar a sério. É o que o Perlini está falando. É aquele momento em que vem todo mundo para cima nas redes sociais e você pensa que são os 26 milhões de seguidores. E não são, né, Perlini? E tem isso. O Perlini tem a mais absoluta razão quando ele fala isso, sabe? É um momento. O pessoal interpreta de acordo com aquilo que vê, que enxerga. Mas, para mim, na minha opinião, é bem isso. Eu não vi em momento algum o padre falar que foi com ele. Por isso que as imagens mostram que não tem nada a ver, que o gerente não se aproximou, porque foi uma coisa ali para todo mundo e foi aos berros, né? Claro que o gerente tem o lado dele da história, está contando, vai se defender, não vai assumir. Se não assume, pelo menos para si mesmo, reflita, porque que o comportamento não foi bom, pelo jeito não foi bom mesmo, tá? Porque se fosse um profissional que é ali, que é legal, que é ponta firme, que é um super gerente, que tem firmeza, mas sem agressividade, talvez o dono da cafeteria
reconsiderasse, talvez pedisse desculpas para o padre e mantivesse o funcionário, mas não foi isso o que aconteceu. Então, por favor, gente, pega leve, porque o padre não teve intenção que ninguém fosse demitido, não mentiu em momento absolutamente algum, está num momento muito frágil, não poderia ter passado por isso. Por isso que eu acho que a gente sempre tem que pensar naquilo e na maneira como a gente vai se dirigir ao outro. Tem um ditado aí que vive na internet que fala, sabe, pega leve porque você nunca sabe a dor do outro, você nunca sabe como é que a pessoa está de verdade. E de repente também, sem achar que seria tão devastador, o gerente fez da maneira que fez, não soube conduzir a coisa, né? E o padre foi para as redes sociais cravar o protesto dele, mas o protesto dele no sentido de que não é assim que se trata um consumidor, não é assim que se trata um cliente, não é assim que você brinca, entre aspas, com o dinheiro das pessoas, né? Podia não ser um pote de doce de leite, podia ser um quilo de arroz que a pessoa precisasse levar para casa. Claro que não seria numa cafeteria, mas poderia ter acontecido num supermercado, numa feira, sei lá. Tudo errado, na verdade. Agora, não fala do padre que ele está mentindo, não fala do padre que realmente, sabe, ele acabou provocando a demissão. Não foi. Eu acho que foi o próprio funcionário que se colocou numa situação muito delicada em função do comportamento dele. Então, reflita, né, e que o padre possa se recuperar muito rapidamente desse acontecimento, porque ele pode ter perdido 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores. Gente, tem 25 milhões do lado dele. Então, vamos dar mesmo esse apoio ao padre Fábio de Mello, porque ele sempre apoiou todo mundo no momento de necessidade.